E vamos seguir repercutindo os impactos da guerra no agro, principalmente, só que agora com o Marcos Ianchi, professor sênior de agronegócio e coordenador também do Centro Insper Agro Global, que já está aqui comigo. Professor, bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para esse papo nessas primeiras horas dessa terça-feira. É um prazer estar com você, Débora, e com todo mundo que está nos ouvindo aí. Eu sei que as pessoas devem estar meio cansadas de tantas notícias acumuladas, mas é interessante olhar os impactos setoriais que não são pequenos. Pois é, professor. E a gente está falando muito aqui sobre essa questão do Estreito de Hormuz, que eu acho que é um dos principais gargalos agora nessa guerra no Oriente Médio que está se expandindo, né, para diversos países ali da região. Considerando que boa parte, né, do comércio global, professor, passa justamente por essa região do Golfo Pérsico, qual que é o risco real de interrupção logística, por exemplo, para milho, soja, açúcar, proteínas totais, ureia, que é algo que é de fundamental importância também para o nosso agronegócio? O Brasil está exposto realmente a isso nesse curto prazo? Olha, eu acho que a exposição de curto prazo está naquilo que vocês estão mostrando, já mostraram agora nesse último programa, né, nesses últimos minutos, que é o impacto de energia, né? Que é o custo do petróleo, o custo da energia de maneira geral no mundo, a questão dos fertilizantes, né, que são derivados também de fósseis, e a questão dos fretes marítimos, né? Então, acho que esses impactos que estão ligados à energia são os mais importantes, porque o agro é um grande usuário de energia. É claro, sempre tem algum setor que pode se beneficiar disso. A gente falou, por exemplo, da área lá de biocombustíveis, que é super grande aqui no Brasil. E para biocombustíveis, uma alta de preço de petróleo é positivo em termos de ganhar mercados. E a gente hoje, e isso afeta então positivamente milho, soja, né, e a cana-de-açúcar, né? Mas eu diria o seguinte: o maior problema seria esse impacto nos custos de fretes e no custo da energia. Em termos de produtos, é o que você disse, quer dizer, o Irã é o principal destino de exportações do agro brasileiro no Oriente Médio. Não sei se vocês já sabiam disso, mas é o principal país, e isso tem a ver muito com a compra que você disse aí de milho e de soja, de produtos da soja, né? É muito concentrado em apenas dois setores, né? Que é essencialmente 70% da exportação, quase 70% é milho e 25% está no complexo soja, e depois tem 6% de açúcar. Portanto, são três produtos mais afetados no caso do Irã. Mas se a gente olhar para toda a região ali, que está em torno do Estreito de Hormuz, aí nós temos países que também são clientes importantes. Logo na sequência do Irã, por exemplo, nós temos a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos como os principais mercados destino dos nossos produtos. A gente exporta quase 3 bilhões de dólares para o Irã, sendo 2 de milho, né? A gente exporta 2,9 bilhões de dólares para a Arábia Saudita e 2,7 para os Emirados Árabes. Então, isso impacta bastante a gente naquela situação geográfica, mas isso não é um impacto de curto prazo, né? É menos importante do que o impacto do petróleo. Mas se a coisa realmente vai perdurar e a gente vai ter, digamos, um mês aí lá de problemas ali, certamente vai afetar esse abastecimento de grãos, né? De açúcar e também de carnes, porque o maior produto que a gente exporta para o Oriente Médio é o frango, né? Uhum. Então, a gente lá no Irã não é frango, é basicamente grãos, mas quando a gente olha todo o Oriente Médio, o principal produto exportado é o frango. Então, isso pode abastecer, isso pode causar algum problema de abastecimento. O senhor já deixou o gancho aqui porque seria a minha próxima pergunta, que é o impacto para as proteínas halal. A gente sabe que o Brasil hoje consegue ter um grande diferencial competitivo nas exportações justamente para essa região do mundo, porque consegue ter esse selo, que não é um selo fácil também de ser adquirido, mas é algo que também, obviamente, tem todo um custo e tem todo um trabalho comercial feito para ter esse comércio aberto nesse momento. A gente tende a ter alguma redução na demanda do Oriente Médio para os produtos, as proteínas halal brasileiras nesse momento, professor? Olha, eu não acho que vai haver qualquer mudança
nos volumes de consumo ou de importação, porque essa região precisa importar, né? Eles têm uma produção limitada, eles têm uma condição geográfica desértica, e o Brasil é o maior fornecedor de carne halal do mundo, né? Isso a gente faz para aquela região desde os anos 70, né? Então a gente começou lá atrás, a gente ganhou uma enorme confiança. E esses países, por exemplo, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, são grandes clientes há muito tempo do Brasil, Egito e outros países daquela região. Então, eu acho que esses volumes vão ser mantidos desde que os produtos cheguem aos mercados, né? Eu não vejo isso se alterando. O que pode alterar são preços, né? Em função do aumento do custo de energia, em função dos problemas de fretes, em função das dificuldades de um eventual prolongamento do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Temos também outros riscos em estreitos ali da região. Se essas coisas acontecerem, eu acho que o impacto vai ser nos preços, mas não nos volumes. Nos volumes, a tendência é que esses países continuem precisando dos volumes que eles têm importado, até porque a produção nacional é limitada. Agora, professor, um outro ponto importante que muitas vezes não é mencionado, né? A gente sempre pensa, primeiramente, de cara no petróleo. Mas os fertilizantes também são de suma importância para o agro brasileiro. Quando a gente teve o início do conflito no leste europeu, veio muito à tona essa dependência, inclusive, de fertilizantes em determinadas regiões. E a gente tem agora a ureia novamente nos debates, no centro dos debates e das análises, principalmente o quanto que isso pode representar de custo na próxima safra. O Irã é relevante nessa oferta global de ureia, né? E aí a gente pode ter, obviamente, os preços nesse momento do insumo testando altas importantes. Isso pode reduzir margem, por exemplo, para os produtores brasileiros? Isso pode impactar de alguma forma nos preços finais da próxima safra, professor? Eu acho que um conflito duradouro na região, né, que afete a infraestrutura, que afete o acesso, como o caso do Estreito de Hormuz, isso certamente impacta fertilizantes também, e como você disse, o maior impacto está no gás natural e nos nitrogenados, né? E o Brasil importa 90% do que precisa. Então, o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo, né? A gente sempre diz que o produto mais sensível é o potássio, né? Que a gente tem uma dependência ainda maior, mas a questão dos nitrogenados também pode ser um grande problema aí nessa região, né? Além disso, professor, em relação ao custo da energia, muito, obviamente, né, como eu falei para você, a gente pensa muito no preço do petróleo, mas esse preço do petróleo não é somente por causa do preço do combustível, isso também tem impacto direto nas nossas produções do agronegócio. A gente está falando, como o senhor já muito bem mencionou, né, do custo de energia para as produções, até mesmo no acionamento, se houver necessidade, devido à baixa dos reservatórios de termoelétricas, né? Diante dessa situação de fertilizantes, de rotas bloqueadas, né, de petróleo mais caro, o que pode pesar mais na balança para o agronegócio? Olha o trava-língua aqui, né? Minha fonoaudióloga deve estar me batendo por telepatia agora, professor. O que pode pesar mais? É o preço da energia, o custo, né, de tudo isso? É o de fertilizantes? É o da rota nesse momento? É o de cautela realmente global para até que a gente entenda o que realmente vai acontecer? Na tua experiência, professor, o que um conflito como esse nessa região pode ter de maior custo negativo, no caso, para o agronegócio? Eu acho que é o aumento do custo de energia, sabe? Eu acho até que isso é mais grave do que todo o resto, né? Eu sei que fertilizante para o Brasil especificamente é super importante, porque a gente é o maior importador, como eu disse, e depende demais de poucos países, né? O país que a gente é mais dependente é a Rússia, né? Nem é lá no Oriente Médio. E depois a China, né? Mas obviamente que o Oriente Médio impacta, até porque essas coisas estão todas intercomunicáveis, né? Quer dizer, se você tem uma crise lá no Oriente Médio, essa crise chega na Rússia, chega na China e também em outros lugares. A China, inclusive, já está. Uma das matérias que você apresentou aí é o problema que vai acontecer na China em termos de energia, né? Então, eu acho que o que é um problema que é sistêmico é a questão de petróleo e energia e um pouco mais lateralmente a questão lá de fertilizantes. Agora, a questão de grãos e carnes,
é um corolário disso. Quer dizer, se esse problema se agrava muito, isso acaba também impactando nas commodities agropecuárias, né? Principalmente se tiver o fechamento do acesso aos mercados, né? Se a gente tiver uma situação que o preço de frete sobe violentamente, o preço de seguros marítimos, aí afeta todo mundo. Mas eu diria que no curto prazo tem muito a ver com o petróleo. A gente viu que o petróleo agora já foi para mais de 80, né? Que você já colocou agora. Realmente, vamos ver como é que isso daí reage, porque isso daí é um preço global, né? O petróleo é um dos poucos produtos que afeta a economia toda do mundo, né? Então não é uma questão de Brasil, é uma questão de mundo, né? Agora, no agro brasileiro, impacta bastante, porque o agro usa muito petróleo, e a gente também depende da importação dos fertilizantes, como a gente já falou. Professor Marcos Yanques, professor sênior de agronegócio e coordenador também do Centro INSPER Agro Global, muito obrigada pelo seu tempo, né, pelas explicações aqui nesse momento para a gente. Professor, boa semana para o senhor e até uma próxima. Muito obrigado, sempre à disposição, e vamos torcer para que esse problema seja controlado rapidamente e não gere uma crise ainda maior. Pois é, o que mais esperamos agora, professor. Obrigada, então, até uma próxima.